Viktor Frankl nasceu na Áustria, com origem judaica e foi professor de neuropsiquiatria, autor do livro O Sentido da Vida e criador da logoterapia. Interessado em psicologia e filosofia desde sua juventude, ele palestrava ainda no ensino médio sobre a busca pelo sentido da vida. Ao finalizar o ensino médio, Viktor ingressou na faculdade de medicina e, já muito novo, recebia o reconhecimento da comunidade científica, com seus trabalhos sobre a vida e valores humanos, além de produzir outros projetos e palestras sobre o tema. No final da década de 1930, Frankl já atuava como psicólogo e neurologista, quando ocorreu a invasão alemã nas terras austríacas. Ele e sua esposa decidem ficar no país e, com isso, são levados presos, junto a seus pais e irmã. Todos são aprisionados em diferentes campos de concentração, onde, infelizmente, somente Viktor sobrevive, após viver sob condições desumanas por 3 anos, sendo esse período retratado no seu livro O Sentido da Vida. Para Viktor Frankl, a força motriz do ser humano é a presença de sentido da vida, mas não como um sentido único, mas um sentido diferente para cada situação apresentada no decorrer de nossas vidas. Sendo assim, o sentido muda constantemente dependendo do momento em que o indivíduo se encontra. Logoterapia é a ressignificação da existência. Todos nós, em algum momento da vida, já nos fizemos a seguinte pergunta: qual o sentido da vida? Pergunta da qual não costuma ser fácil encontrar uma resposta concreta, mas afinal, qual é realmente o sentido da vida e o porquê isso nos intriga tanto? A busca do sentido é uma busca objetiva, fundando-se no mundo e não no sujeito. Nesse contexto, podemos entender que após qualquer ideia de busca, seja ela de felicidade, de prazer ou qualquer que seja a ação feita pelo homem, só se torna aceitável quando se consegue ver no fim a realização do sentido. Procuramos sempre buscar uma meta a ser alcançada, um objetivo a ser alcançado, em quaisquer atitudes que venhamos a ter. É como se precisássemos de uma motivação maior para que assim consigamos realizar algo. E talvez seja essa busca que nos leva a questionar sobre o sentido da vida. O sentido da vida para Viktor Frankl está em encontrar um propósito de vida, em assumir o papel de ativo e de responsável para conosco e com os outros. O sentido da vida é de cada pessoa e as características do indivíduo é que vão defini-lo. Este também não é o mesmo durante toda a nossa história, podendo mudar diante das circunstâncias e de momentos. Viktor fala que todo ser humano quer viver uma vida plena de sentido. A busca por esse sentido é a motivação primária do ser. O sentido da vida é o que mantém o ser em evolução e superando os percalços da vida. Um ser sem um sentido entra em frustração e, assim, no vazio existencial. O vazio existencial é um fenômeno social e quem o sente experimenta sensações constantes de frustração e tédio. Às vezes, a frustração da vontade de significado é compensada pela vontade de poder, na qual se encaixa sua expressão mais primitiva, a vontade de ter dinheiro, ou quando o sujeito deixa de tomar as rédeas e suas decisões da sua própria vida, assumindo o sentido e valores de outras pessoas, sem fazer suas próprias escolhas. Isso significa que a vontade de sentido está sendo frustrada. O sentido do amor é definido como uma das vias para a realização do sentido da vida, sendo a capacidade de transcender o seu interior, ou seja, voltar-se para fora de si. Ao amar uma pessoa verdadeiramente, é capaz de observar todas as nuances do que a pessoa é e do que ela pode se tornar, vendo seu lado positivo e negativo e aceitando tudo aquilo que esta traz dentro da sua existência. Logo, ao amar alguém, ela se esquece de si mesmo e volta-se para aquela pessoa. Em nossas vidas, existem momentos bons e ruins. Desse modo, como destino, o sofrimento faz parte da nossa origem. Com isso, se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem. Nesse caso, o que realmente importa seria, nós seres humanos, enxergarmos os nossos erros e evoluir perante essa situação, sendo necessário se sobressair diante dessa passagem, fazendo com que essa perda pessoal torne o sofrimento em uma vitória, mudando nossa tristeza para uma conquista humana, ressignificando. A logoterapia é uma terapia através do sentido e pode ter um papel na sociedade contemporânea muito relevante, atuando de forma adequada no tratamento de questões existenciais relacionadas com a frustração da vontade do sentido da vida. As dimensões que envolvem a logoterapia são baseadas em biológica, psicológica e espiritual.
A proposta dessa terapêutica é que, encarando o sofrimento, ressignifica-se a vida. Existem duas técnicas facilmente acessíveis à compreensão, graças à sua transparência metodológica, a intenção paradoxal e a derreflexão, as quais constituem um aprimoramento de dois fatores antropológicos básicos da existência humana, a capacidade do autodistanciamento e a autotranscendência. No primeiro caso, da intenção paradoxal, o qual foi elaborado por Victor, é particularmente aplicável aos casos de neurose de angústia e de neurose obsessivo-compulsiva. Tem esse método por pressuposto a capacidade especificamente humana de autodistanciamento e o emprego do humor como veículo de mobilização. Por meio desse método, o paciente é orientado pelo terapeuta a desejar que aconteça exatamente aquilo que teme acontecer, para que o temor da expectativa se desvaneça por falta de objeto. O mesmo tem como objetivo levar o paciente a rir na cara do temor e deixe distanciar-se mais e mais dele. Desta forma, a intenção paradoxal ajuda o paciente a ironizar suas angústias e obsessões. Já no segundo método da derreflexão, torna o paciente capaz de ignorar os seus temores. O neurótico de angústia consiste precisamente no estar aprisionado no círculo infernal de sua angústia e dos pensamentos que se agitam em torno dela, agregados aí de uma ansiedade de expectativa. Nesse caso, o paciente é levado a esquecer o seu temor à medida que volta a sua atenção para algo mais importante, mais pleno de sentido do que o objeto de sua angústia. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There is a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined, whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone
in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or her will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by. Or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change a situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the 3rd World
Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany. He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title The Defiant Power of the Human Spirit. The last sentence read, "I know that this is true because that man was me."